2 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus: Eu te exorto diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende, exorta com toda paciência e ensino. Porque chegará o tempo em que não suportarão essa doutrina, mas desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas. Tu, porém, sê equilibrado em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre teu ministério. Quanto a mim, já estou sendo derramado como oferta de libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Senhor, meu Deus, meu Pai, está aqui a tua palavra, está aqui o teu povo, está aqui o teu servo. Queremos te pedir em nome de Jesus que o Senhor venha fazer uma obra no meio de nós, que teu povo, Deus, saia daqui edificado e que tudo seja para a honra e glória do teu santo e bendito nome e para o nosso bem. Sê conosco, obrigado por tudo, é que te peço e agradeço em nome, por amor de Jesus. Amém. Teve uma fase na minha infância que eu lia muito. Assim, eu sempre gostei de ler. Ler é algo que eu gosto, que eu acho legal, seja romance, seja gibi, sejam livros teológicos, sejam livros de história. Ler é algo que agrada o meu coração, né? Inclusive, não tem muito tempo eu ganhei um Kindle, né? E glória a Deus por isso, porque senão lá em casa não caberiam os livros, né? Porque eu gosto de ler e ler é muito legal. Mas teve uma fase da minha infância, né, final da infância e início da adolescência, que eu pegava muitos livros na escola e eu fazia uma coisa interessante. Eu abria o livro na última página e aí eu lia o último parágrafo e, obviamente, aquilo não fazia sentido nenhum para mim, mas depois eu ia lendo o livro e aí, no final, tudo se encaixava. Eu entendia por que aquilo tinha acontecido. Quando nós pensamos em lutas, vitórias e derrotas, eu confesso que a minha inclinação natural seria pegar algum momento da vida de... Quem é a pessoa que eu mais prego aqui na igreja que eu já preguei? Davi, né? Mas orando não foi isso que o Espírito Santo de Deus me levou. Eu trouxe aqui um trecho da vida do apóstolo Paulo. E esse trecho aqui é um trecho interessante porque... aparentemente, é o que tudo indica, é um dos momentos finais da sua vida. O apóstolo Paulo, ele está para ser morto, ele está para chegar aos pés de Jesus, encontrar Cristo pessoalmente, né, que é isso que acontece com o cristão quando ele parte, e ele está enviando uma carta para o seu discípulo amado, Timóteo, e ele está dizendo várias coisas para ele. Eu não sei se você, na sua vida, já teve a experiência de perder alguém importante, e normalmente quando a gente perde alguém, só existem duas formas, né? Ou de forma abrupta, você um dia acorda e o seu telefone toca, ó, fulano partiu, e aí quem vai não sofre, porque a pessoa sofreu um acidente, uma bala perdida, aconteceu alguma coisa, mas quem fica sofre muito. Ou o contrário, às vezes a pessoa ela tem uma doença, ela tem uma situação delicada, e aí a pessoa ela vai sofrendo ao longo do tempo, mas quem está ao seu redor vai se acostumando, né? Inclusive também tem a questão da idade. A minha avó ela está com 99 anos. Há uma discussão porque ela nasceu no mês e registraram 6 meses depois, então a gente não sabe ao certo, mas aparentemente ela está com 99. Então, se meu telefone tocar amanhã e minha mãe disser, ó, sua avó faleceu,
para mim não será grande surpresa, né? Mas o fato é que o apóstolo Paulo, ele sabe da sua partida, e ele está dizendo para o seu discípulo aquilo que é importante para ele, aquilo que Deus colocou no seu coração, ele está dizendo para ele. E ele vai começar dizendo: eu te exorto diante de Deus, de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda e pelo seu reino. E aí ele começa, prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende, exorta com toda paciência e ensino. Porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas. Tu, porém, se equilibrado em tudo, sofre as aflições, faz a obra de evangelista e cumpre teu ministério. Até aqui o apóstolo Paulo falou o que ele queria dizer. Só que agora ele vai começar a falar de si mesmo. Ele vai dizer: quanto a mim, já estou sendo derramado como oferta de libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos, isso inclui a mim e você, os que amarem a sua vinda. Então a primeira coisa que eu quero dizer nessa noite, a primeira verdade bíblica que eu quero levantar, é que o maior problema que nós tínhamos já foi resolvido, que é onde nós passaremos a eternidade. Por favor, em nome de Jesus, não me entenda mal. Eu não estou menosprezando as suas lutas, eu não estou menosprezando as suas dificuldades, as minhas também. Não é isso. Mas, à luz da Bíblia, eu posso dizer para mim e para você que no final já deu tudo certo. Porque a gente vai para o céu. O final está todo resolvido. Está tudo tranquilo. A gente vai passar a eternidade com Jesus. Inclusive com um novo corpo, né? Diz a Bíblia, né? Porque ser careca a eternidade não é muito legal. Aí também não, né, Jesus? Ajuda. Mas o fato é que o maior problema da nossa existência, ele foi resolvido. E quando nós olhamos para os nossos problemas com essa expectativa, com esse olhar, as coisas ficam mais fáceis. Esse é o primeiro ponto que eu quero que você leve no seu coração, em nome de Jesus. Pastor, eu não estou com pressa de ir para o céu. Eu nem quero que você vá para o céu logo. Vamos ficar aqui muito tempo, vai ser legal, e glória a Deus por isso. Mas viva a vida com essa expectativa, com essa perspectiva de que, caramba, beleza, é início de ano, né, tem IPVA e tem IPTU. Pastor, para que você foi falar nisso? Mas tá aí, né? Tem o material das crianças, né? Que bom que o colégio parcela em 10 vezes, que aí quando eu termino eu já compro a do ano que vem. Tem uma série de coisas. Mas quando eu lembro que a eternidade eu vou passar ao lado de Cristo, tudo fica mais fácil. A gente não tem pressa, a gente quer viver a vida, a gente não vai viver de um jeito, Jesus, eu vou para o céu, vou torrar meu cheque especial, cartão, vou gastar até o limite, porque só se vive uma vez. Eu não estou dizendo isso pelo amor de Deus, entendeu? Não é isso que eu estou dizendo. Inclusive, na igreja primitiva, houve um momento que os irmãos tinham essa ideia da igreja de Jerusalém. Jesus foi, mas ele volta semana que vem, mês que vem. Acho que até o Natal ele está aí. Vai ser o primeiro Natal, até o Natal ele está aí. E eles começaram a gastar tudo, ao ponto que as outras igrejas tiveram que levantar coletas para eles. Então não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: viva a vida com essa expectativa, com essa perspectiva. Segunda coisa, o que é que Deus espera de você? Porque como cristão, nós temos como ser humano, nós temos dois vazios no nosso coração. O primeiro é preenchido quando nós entregamos a nossa vida a Jesus e o temos como Senhor e Salvador e somos selados com o seu Santo Espírito, e esse vazio é preenchido. Mas o segundo, ele é preenchido quando nós vivemos para aquilo que Deus quer que vivamos. Quando nós fazemos aquilo
para o qual Deus nos criou e Ele quer que a gente faça. E por que eu estou dizendo isso? Porque o apóstolo Paulo, no final da sua vida, ele disse: quanto a mim, já estou sendo derramado como oferta de libação, e o tempo da minha partida está próximo. Versículo 7. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. A melhor forma que nós temos de lidar com os nossos problemas, com as nossas lutas e com as nossas dificuldades, não é trabalhando em cima delas, mas é servindo a Deus naquilo que Ele quer. Que isso, pastor? É verdade. A melhor forma que nós temos de lidar com as nossas lutas, com as nossas dificuldades, com os nossos problemas, é colocando Deus em primeiro lugar em nossa vida. E eu já falei esse versículo, vou falar várias vezes. Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, é como se Deus olhasse para mim e dissesse: meu filho, cuida das minhas coisas, que eu vou cuidar das suas. Priorize o nosso relacionamento, faça aquilo para o qual eu te criei, viva da maneira que eu quero que você viva, e eu estarei com você e cuidando de você. O apóstolo Paulo, ele provavelmente é a pessoa que mais passou por lutas e dificuldades na Bíblia, assim, registrada, né? É claro que existem outras pessoas que passaram por lutas, por dificuldades, essa coisa toda, mas quando a gente pega a vida do apóstolo Paulo, né, alguém que foi apedrejado, alguém que passou por naufrágio, alguém que passou por fome, por sede, por nudez. Já imaginou? Você apanha tanto, tiram sua roupa e você tem que sair assim pelo meio da rua. Ele passou por uma série de lutas. E talvez, as dificuldades pelas quais ele passou possam ser interpretadas como derrotas. Mas é óbvio que tudo aquilo pelo qual ele passou e que ele estava no centro da vontade de Deus, a boa, poderosa mão de Deus estava sobre ele, estava o protegendo de outras coisas. Veja bem, eu não estou dizendo que a vida cristã vai te isentar de lutas, porque a Bíblia não me autoriza a dizer isso. Mas eu estou te dizendo que quando nós colocamos Deus em primeiro lugar em nossas vidas, Ele sempre está conosco em nossas lutas. Porque Ele fala: combati o bom combate. Bom, se existe o bom combate, existe o mau combate, né? Existe aquele velho ditado, né? Muito ajuda quem não atrapalha. Então, o apóstolo Paulo, ele foi um exemplo de alguém que priorizou Deus em sua vida e fez aquilo para o qual ele foi chamado. E quando nós vivemos aquilo para o Deus, e por favor, não me interprete errado, viver o chamado de Deus para a sua vida não é você ser missionário, não é você ser pastor, não é você ser diácono, não é nada disso. Pode ser, é possível, mas nem todo mundo foi chamado para ser pastor, nem todo mundo foi chamado para ser missionário, nem todo mundo foi chamado para ser diácono. Talvez Deus tenha te chamado para você ser um excelente funcionário na profissão que você escolheu. E você lá, resplandecendo a glória de Deus, as pessoas vão olhar para você e você fala: caramba, Deus existe. Jesus é bom. Porque não é possível essa pessoa agir dessa forma se não for por amor ao Deus delas. Existe uma frase que é atribuída a Agostinho de Hipona, que diz: pregue o evangelho, se necessário, utilize palavras. Eu não estou dizendo que nós não devemos falar de Jesus, mas eu estou dizendo que quando nós agimos como cristãos, em qualquer lugar que estivermos, a gente faz a diferença. Então ele fala: combati o bom combate, terminei a carreira. A carreira aqui no grego tem o sentido de corrida. Então havia algo que Deus propôs ao apóstolo Paulo, e ele no final da sua vida
ele pôde dizer, aqui, inspirado por Deus, eu fiz o que Deus queria que eu fizesse. Eu cheguei lá no final, eu cheguei na linha de chegada. Tem gente que não chega, tem gente que fica antes. Me abençoou muito as palavras do pastor Irlandes, semana passada, e um ponto me chamou a atenção, né? Quem o conhece sabe que ele sepultou a sua esposa, com quem ele estava junto há muitas décadas. O pastor Irlandes vai fazer 92 anos, e ele é casado com ela, era casado com ela desde a mocidade. E, inclusive, eu estava esse ano lá no início de janeiro, no retiro de pastores, a esposa dele faleceu na segunda quinzena de dezembro, e foi uma surpresa para nós ele estar lá com a gente. Mas tanto lá quanto aqui, ele deixou claro para a gente, ele falou, gente, eu fiz tudo que podia pela minha esposa. Vocês ouviram, quem estava aqui semana passada? Eu fiz tudo que podia pela minha esposa, tudo. Eu tenho a minha consciência tranquila. Da mesma forma, o apóstolo Paulo, ele diz, ele terminei a carreira. Ele fez tudo aquilo para o qual Deus o chamou para fazer. E é isso que você e eu precisamos nos preocupar. Porque quando a gente cuida das coisas de Deus, quando a gente foca no nosso relacionamento com Deus, quando a gente vive de acordo com a vontade de Deus, se a vida fosse um videogame, é como se ele ficasse no modo fácil. Pastor, mas o apóstolo Paulo passou por tudo aquilo e foi no modo fácil? Foi. Porque eu tenho certeza que se ele não vivesse de acordo com a vontade de Deus, seria pior. Bom, certeza é uma palavra forte, mas eu imagino pelo menos, à luz da palavra de Deus. E ele diz, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Existe um livro que abençoou muito a minha vida num determinado momento, e na igreja que eu fui batizado, a PIB de Rio Bonito, lá a gente tem uma biblioteca, não tão boa quanto a daqui, corta, mas enfim, mas tem uma biblioteca, e tinha um livro que ele ficou muito famoso, que eu li, várias pessoas leram, foi muito legal. A bibliotecária até se sentiu na obrigação de comprar 2 ou 3, porque um lia, comentava com o outro, enfim. E o nome do livro é Vem Andar Sobre as Águas, Vem Andar Sobre as Águas, do John Ortsberg. E tem um determinado momento do livro que o pastor, né, ele fala que ele está andando assim na rua, ele presencia uma situação de agressão assim, e ele, caramba, eu sou pastor, sem bater nada, o que eu faço, isso aqui. Ele, quer saber, eu vou botar moral. Parem de bater nele. E ele grita assim, e os caras, acho que 2 ou 3 estavam batendo no eles levantam, olham e saem correndo. Aí ele, caramba, eu sou o cara, hein? Só que aí ele olha para trás, e na verdade tinha um segurança, né? E o cara era muito grande, né? E ele usa uma referência de quem é um pouco mais velho, né? Ele fala assim, se a Xena tivesse um filho com Hércules, né, seria aquele cara, né? Só para quem, enfim, da década de 80 para trás, que assistiu essas séries. Mas ela falou, porque o cara era muito grande. E ele pensou assim, poxa, se eu andasse na rua com um cara daquele tamanho, eu não ia ter medo de ninguém, né? Eu fico imaginando ele falando, poxa, eu ia andar com a camisa do Palmeiras lá em Itaquera e ninguém ia acontecer nada comigo, e não sei o quê, blá, blá, blá. E ele falando, só que depois ele para e fala assim, poxa, mas alguém muito mais poderoso que aquele segurança está sempre comigo, que é Deus. Então, por que eu vou ficar preocupando? Por que eu vou ficar... E ele falou que aquilo abençoou a vida dele, consolou o coração dele. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Às vezes a gente passa por uma série de lutas, dificuldades, e a gente fica, caramba, isso aqui só acontece comigo. Nossa, isso aqui é só com eu. Poxa, e agora, como é que eu vou viver? E começa, e um problema puxa o outro, aquilo, tudo. Mas deixa eu te falar um negócio. No céu, continua a mesma coisa. A gente está passando por problema, por luta, por dificuldade, das mais variadas, mas Deus, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Mas, pastor, por que eu passo por lutas, por dificuldades, por problemas? Eu não sei.
Cada uma é por um motivo. Existem lutas que a gente passa porque são frutos do nosso pecado. Isso acontece. A gente pega a Bíblia, a gente lê lá, quando Jesus ele cura lá aquele cego no tanque de Betesda, né? Cego? Não, paralítico. Estou confundindo. Mas vocês são inteligentes, vocês sabem. Quando ele cura aquele paralítico no tanque de Betesda, inclusive, se não me falha a memória, é uma das pouquíssimas, ou talvez a única cura, que Jesus cura alguém que não pediu a ele. Se alguém lembrar de outra aí, pode me falar, mas pela minha cabeça aqui, é a única cura de Jesus que ele cura alguém que não pediu a ele. Que não pediu, que eu me lembre. Mas, enfim. E aí é interessante que depois ele encontra com Jesus, e o que Jesus fala para ele? Quem lembra? Não voltes a pecar para que não te aconteça coisa pior. Então existem lutas que a gente passa porque a gente pecou, a gente semeou, a gente fez besteira e Deus é justo, né? Em verdade vos digo, de Deus não se zomba, né? O que o homem plantar, ele colher. Quem plantar na carne colherá corrupção, quem plantar no espírito colherá a vida eterna. Mas por outro lado, existem lutas que nós passamos que são para a glória de Deus. O mesmo evangelho de João, lembra do cego de nascença? Havia uma ideia, no contexto judaico, de que o indivíduo ele poderia pecar no ventre da mãe. Olha que doideira. Eles achavam que não, ele cometeu, sei lá, ele deu um chute muito forte, puxou o cordão umbilical, alguma coisa ele fez, e por conta disso, ele nasce com uma coisa errada. E aí os discípulos viram para Jesus e falam: Senhor, esse cego de nascença aí, quem pecou para que ele nascesse assim? Ele ou os pais? E o que Jesus disse? Nem ele pecou, nem os pais, mas isso foi para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Então existem vários tipos de lutas, existem várias origens, vários problemas. Às vezes, infelizmente, a gente sofre, passa uma luta por causa do pecado do outro. Igual a história daquele pastor que estava indo para a igreja com a mãe, alguém em alta velocidade veio, atropelou a mãe dele e ela veio a óbito. Quem pecou, ele ou a mãe? Nenhum dos dois. Foi a pessoa que estava embriagada, em alta velocidade, essa coisa toda. Só que muitas vezes a gente quer entender o porquê. No fundo, a gente quer, não, mas por que isso está acontecendo? Será que eu pequei? Será que foi por isso? Será que foi por aquilo? Certa vez um teólogo afirmou que o problema de Jó foi que ele não leu o livro dele, né? E eu acho curiosa essa questão, né? Porque quando a gente lê o livro de Jó, a gente sabe que ele passa por tudo aquilo, ele passa por provações para a glória de Deus. E ele não soube de nada daquilo, até porque diz a tradição judaica que quem escreveu o livro de Jó foi Moisés. Não temos certeza, mas aparentemente. Então Jó ele nunca soube porque, não, soube quando chegou no céu, né? Mas em vida ele nunca soube por que ele passou por aquilo tudo. E talvez você e eu não venhamos nessa vida a saber o porquê de determinada luta, de determinada dificuldade, de determinada situação. Mas o que eu posso dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã, essa noite é que quando o nosso foco, independente das lutas ou das dificuldades, ele está em Deus e ele não se desvia de Deus, tudo fica mais fácil. Pedro ele teve a oportunidade de andar sobre as águas. Inclusive o livro que eu citei é justamente uma análise, é um livro só falando desse momento de Pedro. Ele teve o privilégio de poder pisar e de andar sobre as águas, de ir ao encontro de Jesus. Só que o que diz o texto? Que quando ele tira o foco de Jesus, ele ora, olha, para a tempestade, para o vento, para o mar, o que ele faz? Ele começa a afundar. Então o que eu aprendo? Quer passar de maneira mais fácil pelas lutas, pelas dificuldades, pelos problemas? Foque em Jesus. Esteja com seus olhos só em Jesus, em mais nada. Independente da luta, do problema, da dificuldade, da situação, Jesus é a resposta. No céu
nada mudou. Ele continua sendo o alfa, o ômega, o primeiro e o último, o princípio, o fim, todo-poderoso. Pastor, eu quero fazer isso, mas eu não consigo. Peça a Ele. Peça a Ele. Jesus, olha, eu estou com um problema, eu quero caminhar contigo, mas eu não consigo. E uma das coisas mais maravilhosas para mim do Evangelho é que se a gente pede a Deus capacidade para viver de acordo com a vontade dEle, Ele dá. Ele dá. Se a gente fala, Senhor, eu não estou conseguindo, eu te ajudo, vamos lá, caminho. Por isso que nessa noite, quando você pensar em lutas, vitórias e derrotas, que no seu coração, no meu coração, a gente venha ter a certeza que a resposta para tudo é ter os olhos sempre em Jesus. Amém?